Olá, turma! Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o descritor 10 e como vocês estão vendo aí dentro do material, o descritor 10 ele vai identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros. Como vocês estão vendo, nós temos muitos objetivos principais que é importante a gente seguir, né? Como relacionar o texto, né? Como analisar e discutir diferentes textos, como interpretar o texto com auxílio de um material gráfico, né? Ou reconhecer esse gênero textual, né? Qual seria o tipo de gênero textual, ou identificar esse propósito comunicativo, que no caso aí é o principal objetivo desse descritor. Não tem como a gente falar sobre esse descritor sem citar o que é um texto verbal, não verbal e um texto misto. Como vocês lembram, um texto verbal, ele tanto pode estar relacionado à parte oral da fala, como também à parte escrita, sem imagens. Então, é o texto puro, sem imagem. E o não verbal pode estar ligado a gestos, a expressões e a imagens sem texto, ok? Agora, a linguagem mista, né, o texto misto, ele é a mistura dos dois, tanto da questão verbal quanto do não verbal. E um dos questionamentos aí é se vocês conhecem essas carinhas, né? E é provável que sim, né? Vocês sabem que essas carinhas são emoticons, né? Que vocês utilizam bastante na conversa online. E a partir dessa carinha, né? Essas figuras aí, a gente vai falar sobre o propósito comunicativo. Todo texto, ele tem um propósito. No caso aí, esse texto, cada emótico dessa ilustração, ele tem um propósito, certo? Como vocês veem aí, nós temos emóticos que o propósito é passar que está com raiva, ou está feliz, ou está triste, né? Então, é muito importante a gente observar o propósito de cada um, né? A gente podia se perguntar qual seria a intenção comunicativa de cada emoticon, e vocês sabem qual é a intenção de cada um. Nós temos emoticon para tristeza, felicidade, né, raiva. E esses, no caso, seriam os nossos propósitos, certo? Interessante aí, pessoal, é que se a gente fosse mesmo analisar, né, a gente teria um aprofundamento maior sobre mais emóticos além desses. O interessante aí dessa pergunta é que a gente nota, por exemplo, aí que o emoticon com óculos escuros, ele pode significar que a pessoa ela tá na praia, ou pode significar que ela está curtindo alguma situação, né? Ou pode ainda ter outros significados dependendo do contexto de uso. É muito curioso porque a gente acaba tendo a ambiguidade. O que é ambiguidade? Ambiguidade é quando eu tenho um duplo sentido na comunicação. E certamente aí essa ambiguidade, né, no propósito comunicativo, ela pode causar muitas vezes problemas no cotidiano, né? O que às vezes nos leva a dizer, por exemplo, foi mal, eu não quis dizer isso, ou você entendeu errado. Então, muitas vezes os emóticons também, eles têm uma espécie de ambiguidade. Portanto, eu peço que antes de você ouvir a discussão sobre os textos, e você observe agora os próximos textos, são 2 textos sobre bullying. Leia primeiro individual, tente compreender e em seguida volta para cá para a gente discutir junto. Como dá para perceber, ambos os textos eles foram produzidos por estudantes do ensino médio, de uma escola pública do estado do Ceará, para uma publicação de uma edição de jornal escolar, intitulado aí de Gazeta Valmir, né? Dessa forma, esses textos eles pertencem à esfera jornalística, e vocês precisam observar também esse detalhe, ok? De observar qual é o gênero textual específico dentro desse texto. Então, não é simplesmente identificar qual o propósito, mas identificar também qual é o tipo de gênero textual. Então, esses 2 textos, eles pertencem aí à esfera jornalística. Então, mesmo tendo caráter jornalístico, e tratando do mesmo tema, no caso aí o bullying, esses 2 textos, eles podem ser denominados de gêneros distintos. Então, nesse momento, é importante destacar, para vocês que, embora um texto ele seja construído a partir de um propósito comunicativo, que vai direcionar as escolhas linguísticas feitas por esse autor, é possível também que outros propósitos eles estejam
enfincados aí dentro do texto, né? Para ser mais clara, né? Que o mesmo texto ele pode, né, sugerir finalidades diferentes, né, distintas. Então cabe a gente que é leitor identificar o propósito principal, né, a partir de uma interação com o próprio texto. Então, será que o mesmo texto ele pode ter mais de uma finalidade comunicativa, né? Será que pode existir um propósito principal e outros propósitos, né, secundários? Será que todas as vezes que a gente utiliza um gênero textual, a gente está consciente mesmo do nosso propósito comunicativo? Então, eu espero que toda essa sensibilização aqui, leitora, que eu estou fazendo com vocês, né, até este momento, tenha sido compreendida, né? Porque a gente vai agora para duas questões para que vocês entendam melhor como identificar isso no momento da prova. Então, mais uma vez, eu peço para que vocês tentem responder sozinhos para depois voltar aqui para o vídeo, tudo bem? Então, nessa primeira questão, né, ao tentar identificar o propósito comunicativo do cartaz, você, como leitor, né, deverá buscar o apoio das informações verbais e não verbais que estão presentes no texto. Vocês lembram que eu falei de verbal, não verbal e misto? Então, é importante atentar, né, se atentar ao que pode ser chamado de distrator. Né? Distrator é para te distrair realmente, né? Então, é importante atentar aos distratores se e né? Vejam aí, o se e apresentam um vocábulo do mesmo campo, né, semântico, né, que está constante no cartaz, que é a respeito do crime, criminalização, evitar, prevenir, né, o que pode induzir a você a escolher esses itens como resposta. Então, portanto, aí, né, no momento da correção, é importante chamar atenção, né, nos chamar atenção quanto a esse aspecto. Né? A gente tem que levar a compreender que, embora esses elementos eles estejam presentes no texto, eles não constituem o foco da intencionalidade comunicativa do emissor. Né? Então, o item correto é o item D de dado. Né? O item ele apresenta relação com o texto central, né, do cartaz, que se dirige diretamente à vítima do bullying, né, informando-a que ela pode pedir ajuda. Então, essa direção de propósito comunicativa, ela é reforçada pelo texto não verbal que está presente no cartaz. Na segunda questão, né, você, como leitor, deverá reconhecer que o emissor, né, lembrem aí que emissor é aquele que emite a mensagem, então você vai ter que reconhecer que o emissor ele vai utilizar recursos linguísticos específicos para alcançar um propósito comunicativo. Então, esses recursos também, eles são mobilizados a partir da escolha do gênero, né, pois está associado a um propósito comunicativo também, e é importante, né, que você compreenda que esses elementos eles estão relacionados entre si. Por exemplo, nós temos aí como distrator a letra C, né, que pode gerar questionamentos, né, quando a gente está fazendo a prova. Portanto, aí é importante ressaltar que, embora o cartaz ele dialogue com o leitor, provavelmente tentando convencer a realizar uma ação, o uso aí dos verbos que estão no imperativo, eu lembrei que o verbo no imperativo é um verbo que dá ordem, né, que chama atenção. Então, o uso dos verbos no imperativo, eles não são os únicos responsáveis aí por esse diálogo, certo? Então, o item correto é para ser o item D de dado também. Então, ele apresenta claramente essa relação entre o propósito comunicativo e o uso dos verbos no imperativo, já aí que esse modo verbal está bastante presente nos textos instrucionais. Ok? Vocês lembram aí que o texto instrucional, o próprio nome já diz, ele vai dar uma instrução, certo? Então, ou seja, aí, textos que vão orientar, né, a gente como leitor para realizar essa ação. Por isso que é importante a gente reconhecer e lembrar também dos gêneros textuais.